sou o evangelista Victor Mendes e nós estamos aqui no Estúdio Vitrine para mais uma gravação do nosso podcast Pegou no Espírito. E hoje eu estou aqui com uma visita ilustre, o pastor Gustavo Mendes, que estará apresentando a nós sobre um tema assim muito bacana que eu tenho certeza que você já passou ou está passando por esse tempo. Porque é algo que precisa acontecer em nossas vidas. Que nós precisamos perdoar uns aos outros. E nós iremos falar um pouco sobre isso. Mas antes de entrarmos no tema, pastor, se apresente, seja bem-vindo e fique à vontade, meu querido. Patio Vitor, apesar dos sobrenomes serem iguais, né? Acho que não somos parentes. Não, agora só em Cristo mesmo, só né, em pastor? Cristo. Pastor Gustavo Mendes Guimarães, eu sou natural da Bahia. Há 3 anos resido aqui em Presidente Prudente. Pastoreio a Igreja Assembleia de Deus Família Moriá do Brasil Novo. E lá tenho atualmente 5 meses pastoreando a igreja. Que bacana. Antes estava na sede ajudando o pastor presidente, como eu sou vice-presidente do ministério, então estava ajudando ele na sede. Mas Deus nos chamou para estar indo no Brasil Novo e lá estamos, graças a Deus, fazendo um bom trabalho e feliz em estar aqui com você para falar de um assunto muito importante, que é o perdão. Amém. Pastor, assim, já quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que nós possamos estar aqui para a glória de Deus. Irmãos, nós hoje iremos falar sobre um tema assim muito, mas muito importante, que é perdão. E pastor, eu queria, já iniciar dizendo o que de fato é importante as pessoas entenderem, não só o fato delas serem perdoadas, porque acho que ser perdoado, como nós somos todos os dias por Cristo, não tem esforço nenhum. Mas e essa ideia de liberar o perdão? Quais são os benefícios e o que pode atrapalhar a vida de um cristão que não consegue liberar um perdão, pastor? Um ótimo assunto para essa geração atual que vivemos. Eu costumo dizer, Vitor, que o perdão fala mais sobre você do que sobre a pessoa que você está perdoando. Entendeu? O perdão fala sobre sua identidade em Cristo, sabe? Sobre quem é você em Cristo. Porque perdoar é um processo e não é fácil. Eu costumo dizer que o liberar perdão, ele se torna fácil a partir do momento que você está aliançado com o Senhor. Que aí você consegue enxergar no outro algo que Deus mandou você enxergar. E isso é difícil, é complicado de acontecer. Mas fala mais sobre mim do que, por exemplo, a gente teve um problema e eu vou te perdoar. Fala Sim. mais sobre eu do que o Vitor, entende? Então, benefícios são vários, porque você tem uma identidade que você está mostrando ao mundo que você é diferente. E malefícios, a alma fica aquela ferida, aquela ranhura, que toda vez que você for encontrar aquela pessoa é como se alguém fosse lá e colocasse o dedinho naquela ferida. E essa ferida vai se abrindo cada vez mais. Perdoar não é fácil, é um processo, como eu falei. E tem pessoas que têm a facilidade de perdoar. Eu até, no nosso bate-papo via WhatsApp, você me perguntou, qual texto eu usaria. E eu gosto muito da história de Jacó, porque para mim, todo mundo chama Abraão como o pai da fé. Eu digo que Abraão é o pai da fé, Isaac é o detentor da bênção e Jacó foi o pai de Israel, porque é dele que vem as 12. Sim. E quando nós encontramos Jacó durante toda a sua trajetória de vida, a gente percebe Jacó nesse conflito dele com Deus, dele com ele mesmo, dele com a família dele. E Deus trabalhou na vida de Jacó ao ponto de, no final da sua história, no final da sua vida, o perdão foi liberado de uma maneira linda entre ele e seu irmão, que aí mais para frente a gente entra nesses detalhes. Mas é como eu falei, os benefícios são vários, mas fala mais sobre quem perdoa do que quem está sendo perdoado. Nossa, pastor, e é bastante interessante as pessoas entenderem que essa vida que nós levamos, porque falar dentro do cristianismo sobre perdão parece até um clichê, né? Sim. Ah, mas lógico que tem que perdoar, a gente é filho de Deus. Só que é nesse lugar que as pessoas encontram mais dificuldades, pastor, porque o senhor, por ser pastor, não pode errar, né, cara?
Parece que super-herói. É o super-herói. Então, assim, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo hoje, elas pudessem entender assim, cara, o perdão, ele vai trabalhar tanto na sua vida, dessa forma como o pastor acabou de trazer, fala mais de mim, porque fala daquele ser humano que eu estou me tornando em Cristo, né? Sim, sim. É o processo, como eu falei. É muito fácil eu usar uma camisa 70 vezes 7. Mas é muito difícil eu praticar o 70 vezes 7. Sim. É muito fácil eu propagar o perdão e eu não viver o perdão. Como eu falei, quando a gente aceita o Senhor e deixa Ele trabalhar as características dele em nós... Essa semana, Vitor, alguém me fez uma pergunta interessante. Quando Cristo, Deus e o Espírito Santo formam o homem e diz assim, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, isso quis dizer que Deus tem essa característica humana que nós temos? Falei, não. Quando Deus faz aquele bonequinho de barro, que ele sopra nas narinas daquele boneco, ele está tirando algo de dentro dele e está jogando para dentro daquele boneco. O que que Deus está fazendo? Está tirando a essência dele, aquilo que ele tem de primor, o amor, o perdão, a gratidão, e ele está jogando para dentro de nós. Então, quando nós falamos de evangelho, de cristianismo, isso tem que ser claro para quem está à nossa volta. As pessoas têm que olhar para mim, têm que encontrar em mim esse perdão, porque eu sou similar ao Deus que eu sirvo. Quando olha para mim, tem que encontrar o amor, porque eu sou similar ao Deus que eu sirvo, entendeu? É como se as pessoas se você não está conseguindo perdoar, irmão, é porque você está rejeitando a essência de Deus. Isso. Pronto. Nossa, é isso aí. Aí a presença do filho de Davi chegou. É isso porque aí. Aí começa a trazer luz ao nosso entendimento, sim, né, pastor? Sim. Cara, então o perdão, ele não é tão desafiador mais. Não. E assim, a gente temos a oração modelo, que vai falar sobre o perdão. Sim. Né? Que Deus nos perdoe à medida que nós perdoamos ao outro. Olha só como Jesus colocou o perdão dentro da sua oração modelo. Nós encontramos personagens bíblicos perdoando e nós encontramos o Pai, o Abba, olhando para mim, para você e liberando um perdão extraordinário que a gente não merecia de forma alguma, porque no meio da nossa infidelidade, ele encontrou algo que nos perdoasse, o amor dele. Então, quando eu e você caminhamos na terra, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, quando nós caminhamos na terra, é porque alguém tem que olhar para mim, para você e dizer assim, olha, ali vai um pequeno Cristo. E ele encontrar esse perdão em mim. Pessoas vão me machucar, pessoas vão me magoar, eu vou magoar pessoas, eu vou machucar pessoas, somos seres humanos, erramos, não tem jeito, eu não sou perfeito. Sim. Vitor não é perfeito, a gente vai magoar várias pessoas. Mas o perdão, repito, volto lá para a frase inicial, que eu acho que ela vai marcar a mim, a você e a quem nos ouve, fala mais sobre a essência que está dentro de mim. Qual é a essência que está dentro de mim? A Bíblia diz assim, ó, que quando você for ofertar, isso é... A gente está batendo um papo aqui. Você falou sobre igreja, contexto de igreja. A Bíblia diz assim, se você for ofertar ou dizimar, e se você tiver alguma coisa contra alguém que está no culto ou na igreja, e você lembrar, levanta, vai lá e pede perdão. Olha o contexto do perdão até para o ofertar. Até para você colocar sua oferta diante do Senhor. Não precisamos liberar o perdão, não tem assim, outro meio que a gente... Vou falar uma frase que eu acho que, como você disse, desceu, Davi chegou, a essência... Filho de Davi chegou agora. Quando nós liberamos o perdão, nos aproximamos de Deus. Eu creio nisso, cara. Eu creio que é tão legal isso que também, quando fala que eu acabei de dizer para o senhor sobre essa ideia que o senhor não pode errar, né? E aí me veio uma frase assim muito bacana que eu aprendi logo no começo, quando eu cheguei na comunidade, que eu fui falar com o meu pastor sobre isso. Falei, cara, como que pode? Aquela pessoa fez isso, fez aquilo, eu na minha infantilidade. E ele só solta uma senha dizendo assim, olha, eu mostro Cristo que está em mim e você vê o ser humano que eu sou. É isso aí. Essa é a frase. Então assim, porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, pastor, mas ele não merece. Sim. Aí entra aquilo que o senhor acabou de falar. Deus nos liberou um perdão que nós não merecíamos. E não tem como explicar, Vitor. Como eu falei de Jacó, veja só. A Bíblia nos diz que Jacó, auxiliado por sua mãe, né? Ele vai trair a confiança tanto do seu pai quanto do seu irmão.
E aquilo gera no coração de Esaú uma tristeza tão grande que Esaú vai jurar o seu irmão de morte. Esaú diz assim, ó, enquanto meu pai estiver vivo, não. Mas a partir do momento que meu pai vinha falecer, eu vou vir contra Jacó e matarei ele. Quem está assim tentando encontrar esse texto, Gênesis 33 é o chave dessa história. E Jacó sai dali, vai para as terras de Labão e lá vai conhecer sua esposa, vai casar, vai criar um laço familiar, vai criar patrimônio. A gente sabe que a sua saída não foi fácil, pois o Labão dificulta a sua saída. E durante a caminhada, Deus fala com ele, volta para as terras de seu pai. Veja só como Deus faz. Quando Jacó chega a uma maturidade, e é um momento de Deus trabalhar no ser e no caráter dele, Deus faz assim, sai da sua zona de conforto e agora volta para as terras de seu pai. Quando Jacó ouve isso da parte de Deus, Jacó logo entende. Eu vou ter que encontrar aquelas pessoas que eu magoei. Sim. Eu vou ter que me encontrar com aquelas pessoas que eu machuquei, que eu fiz o errado, e eu vou ter que ir lá. E a Bíblia nos diz que ele vai, e durante a caminhada, durante o processo, ele tem várias experiências com Deus. Mas a que mais me marca, eu acho que a que marca que todo mundo gosta, é do Vale de Jaboque. Porque a notícia chega a Jacó da seguinte forma, olha, seu irmão está vindo contra você com 400 soldados para te matar. E o texto diz que Jacó passa ao Vale de Jaboque, deixa sua família acampada e ele retorna pelo vale. Quando ele retorna pelo vale, ele tem um encontro com um anjo, que a gente sabe ali que é uma teofania. Ele tem um encontro com o anjo. E ele agarra o anjo, e a Bíblia diz que naquele momento Deus troca o nome de Jacó para Israel. E o texto diz que Deus deixa uma marca em Jacó, na sua coxa. Jacó foi marcado por aquele encontro. Veja só, Jacó foi marcado em um encontro com Deus. Logo na sequência, Jacó envia presentes a seu irmão. E começa a enviar presentes, cavalos, bois, começa fazendas, começa a enviar presentes, tipo assim, me perdoe. Mas de uma maneira que não era a maneira correta de se pedir perdão. Sim. Entende? E aí, quando Esaú se aproxima de Jacó, Jacó está diferente, não é mais o mesmo que saiu há 20 anos atrás. Porque o texto diz que Jacó se prostra aos pés de Esaú como servo. Só que Jacó não era servo. Entende? Sim. Jacó ali era senhor de Esaú. Porque a bênção estava sobre ele. Mas quando ele encontra Esaú, ele se prostra, ele se deita, ele diz assim, agora eu sou seu servo. E durante a caminhada, Esaú olhou e disse, meu irmão está diferente. Aí o texto diz assim, e Esaú, perdoando a Jacó, abraçou ele e aceitou os seus presentes. Então, no Vale de Jaboque, essa essência que a gente falou há minutos atrás, entrou dentro de Jacó e fez toda a diferença e deixou uma marca dele. Marcou ele. Quando nós temos um encontro real com Cristo, nós somos marcados. E essa marca faz com que as pessoas olhem em nós uma mudança, uma diferença tamanha, que o perdão é algo natural, algo assim que transcende e que ninguém entende. E aí, pensando nisso, eu vou também conseguir liberar perdão quando eu me diminuir. Sempre. Porque ele poderia falar, cara, eu sou o seu senhor, então você quer guerra, vamos ter guerra. Vamos ter guerra. E Deus seria com ele. Ué. Porque a bênção está sobre ele. E é isso que eu acho interessante no mundo cristão hoje, é que as pessoas usam desse favoritismo, né? Eu sou favorito porque é o Deus que me levantou. Não é por aí, não. cara. O evangelho, Vitor, eu costumo dizer na minha igreja o seguinte, o evangelho é o contrário de tudo. O evangelho veio para quebrar paradigmas. Porque Deus diz assim, ó, para você ser achado, você tem que ser perdido. Para você ser visto, você tem que sumir. O evangelho é o contrário de tudo. Para você ser senhor, você vai ter que ser servo. Para eu ser pastor, eu preciso ser servo. Sim. Então assim, Jacó entendeu isso. É a essência. A essência falou dentro dele e disse, não, você não é senhor. Nessa ocasião aqui, você é servo. É algo que grita dentro de nós, né, pastor? É maior. Transcende. A gente não consegue segurar e é muito legal isso, porque me fez lembrar que todas as vezes que eu precisei perdoar alguém,
Não era uma missão de dizer eu te perdoo, mas era uma missão de agir de uma forma que mostrava que eu tava perdoando. É cara. isso. Cara, aí dói, isso. até É isso. dói. Parece isso. que a nossa carne sente dor, né, pastor? Eu digo, Vitor, que o Espírito clama dentro de nós. Sabe? O Espírito clama dentro da gente e diz assim, você tem que perdoar. Tá vendo o Vitor? Perdoa o Vitor. Tá vendo o Vitor? Perdoa o Vitor. Às vezes eu não vou conseguir olhar pro Vitor e dizer assim, me perdoe, Vitor. Mas as minhas atitudes, um abraço, um reconhecimento, já tá demonstrando que eu estou pronto para ter um convívio novamente com você e eu já liberei o perdão sobre a tua vida. Eu não concordo muito com a expressão que é muito usada nesse tempo atual, que é assim, perdoe, mas não ande junto. Perdoe, mas deixa pra lá. Perdoe, mas... Né? Aí não é evangelho, né? Isso não é cristianismo, sabe? Perdoar é você perdoar, ver a pessoa e não sentir nada de mal contra ela. Pelo contrário, você entender que ela falhou naquele momento, você falhou também, porque eu digo que numa relação de dois, nenhum só falha, os dois falham. Sim. Então, assim, você perdoar é muito bom. É libertador. Pastor, e tem uma coisa muito interessante, né, nesse ato do perdão também, o senhor falando dessas duas pessoas que erraram, me fez pensar, quando eu também vou orientar alguns casais, eu digo assim, pode reclamar. Aí o cara, porque ela? Aí a mulher, porque ele? Aí eu olho para os dois e falo, mas nós estamos com um problema aqui. Tem muita gente boa aqui nesse lugar. Aí eu falo para eles, se vocês dois se colocar no lugar de pessoas ruins, vocês vão viver pro resto da vida, porque o bom não fica com o ruim. E essa é a ideia do perdão, cara. Sim. Se eu não me igualar a essa pessoa e saber que eu poderia ter feito pior. Se não, já fiz. E eu já fiz pior que ela. Com alguém. Com alguém. Aí eu não vou ter mágoa de ninguém, eu vou perdoar o tempo todo. Sim. Porque eu preciso reconhecer o meu estado de miserável homem que sou. Você não é um homem santo. Você não é aquele homem que Deus olhou lá do céu e encontrou o Noé. Você não é o Noé dessa geração. Sim. Eu costumo dizer isso para as pessoas. Você não é o Noé dessa geração. Você é nada mais, nada menos que o João Batista dessa geração. A Bíblia nos diz que João Batista, no seu final, duvidou de Deus. Vai ter momentos que a gente vai duvidar de Deus. Sim. Nós somos o João Batista dessa geração. Mas precisamos cada vez mais transmitir essa essência, porque estamos preparando o caminho para a volta do Senhor. É o que João Batista fez. João Batista preparou o caminho para a chegada do Messias. Qual é a nossa missão na Terra? Preparar o caminho para a chegada do Messias. Então nós não somos o Noé, nós não somos o Abraão, homens que andaram com Deus, perfeitos, homens que Deus olhou e disse, meu Deus, esse é o cara. É para Deus olhar lá de cima e dizer assim, Vitor, achei. É o Vitor. Sabe? Deus não. Deus está procurando, não os perfeitos, está procurando os adoradores, como a palavra dele diz. Mas, voltando ao assunto do perdão, essa essência dentro da gente, Vitor, ela é tão gratificante. Sim. Que às vezes ela nos constrange. Ela é tão gratificante que ela nos constrange. A presença de Deus faz com que a gente olhe para o outro e diga assim, eu preciso amar ele. Porque se eu não amar ele, como eu vou amar um Deus que eu não vejo? O próprio Cristo declara, o próprio Deus declara isso, diz assim, como você diz que me ama que não me vê, mas não ama aquele que você vê. E é uma decisão, né, pastor? Não, a gente precisa todo dia decidir isso. Temos que tomar todo dia, quando a gente acordar, que colocar os nossos pezinhos no chão, precisamos entender, eu sou servo, estou aqui para servir. Eu represento Cristo, sou embaixador de Cristo na Terra. E eu preciso transmitir a essência dele para as pessoas. E nunca foi sobre a pessoa, né? Não é ele. Entendeu? É isso. Nós, cristãos, você que está assistindo, não é a pessoa. É você. É a sua essência. Você tem que deixar transbordar essa essência que está dentro de você. E dizer assim, Vitor, te amo no amor de Cristo. E vamos juntos. É porque você deixar de liberar um perdão, você faz da pessoa seu adversário, né, pastor? E aí fazer ela do seu adversário, a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados. Então, peraí. Não é contra ele, cara. Ele pode sim ter errado. Mas será que se nós caminharmos junto, o fardo não vai ficar mais leve? Veja só, Davi tinha todos os motivos para não perdoar Saul. Todos os motivos. São 20 anos de perseguição, Vitor.
Não é 20 dias. Isso que eu ia falar. Não é 20 segundos. 20 anos de perseguição. Não é uma chateação só. Não foi é perseguição. Uma frase que falou. Não. É perseguição, nós estamos... Precisamos entender que você que está nos ouvindo entenda. Saul matou vários sacerdotes por recepcionar Davi, por guardar Davi. Sacerdotes, não foi qualquer pessoa, que era como se fosse o presidente deles. Saul mandou matar. E a Bíblia nos diz que na morte de Saul, um dos soldados chega todo feliz, soltando fogos. Vamos trazer para nossos dias atuais. Matei. Ixi, pronto. Eu sou o cara. Resolvi o problema pra você. Resolvi seu problema, Davi. O que é que Davi fala? Não tem alegria na morte de um justo. Você fez o quê? Soldado, o que ele disse que fez com Saul, faça com ele. Davi tinha todos, e a Bíblia diz assim que Davi vai recuperar o corpo de Saul. Porque ele não, e ele decreta luto. Porque a gente não pode ter alegria na queda do outro. É sobre essa guerra que você falou, essa guerra espiritual contra a carne, contra o sangue. Não, eu não posso ter alegria na queda do outro. Não é porque o outro errou que ele é pior do que eu. Vai ter momentos que eu errei. Eu não sou o Judas dessa geração, mas também não sou o perfeito dessa geração. Porque o problema está de quando nós não conseguimos perdoar alguém, ou alguém nos chateou, aí essa pessoa passa por um desastre, né, pastor? Aí a maioria dos crentes, vamos falar já, rasgar o verbo, ele fala, tá vendo? Foi mexer no ungido do Senhor. Aí o senhor vai e me retrata essa fase de Davi, dizendo, o que você fez? Não é por aí, cara. Eu sou pentecostal. Sim. A gente já falou aqui. Nós somos, né? Eu já falei aqui, eu sou pentecostal. E o pentecostalismo tem um problema. Espiritualiza tudo. E nem tudo é espiritual. Não é porque a queda do outro foi por causa de mim. Certo? Forte, hein? A gente... Eu até gostaria que o senhor falasse isso de novo. A queda do outro não é por causa de mim. Forte. Não é porque ele me ofendeu que ele caiu. Eu tive convívio com pessoas que se alegravam com isso. E eu, de lado, olhava e dizia assim, se ele está se alegrando e dizendo que isso aconteceu porque tocou nele, se eu um dia errar com ele e cair, ele vai se alegrar também na minha queda. Então eu não posso... como é que eu vou andar com pessoas assim? Tem uma frase de um provérbio judeu que diz assim, se eu estou sentado numa mesa e eu sou o destaque, você não está aprendendo nada. Você tem que estar sentado na mesa e estar aprendendo. Então a gente tem que andar rodeado de pessoas que têm essa essência do perdão, porque a gente aprende com elas. Olha o que você falou do seu pastor. Você se aproximou dele, e quando você se aproxima dele, ele vem com uma frase que te marca. Essa frase te marcou ao ponto que quantos anos você já tem lá? 4 anos. 4 anos você ainda lembra dessa frase. Lembro. 4 anos você ainda vive essa frase. Lembra, nós estávamos construindo a igreja. Você ainda vive essa frase, você está praticando essa frase e agora você passou essa frase para mim. E você sabe por quê? E é muito legal dizer isso, porque eu venho magoado Sim. com outro pastor, com outra pessoa, porque aconteceu dentro da vontade de Deus de eu ser rejeitado de um lugar, e aí quando eu chego para falar para ele, naquela esperança de ouvir aquilo que eu queria, tipo, é verdade, cara, ele é mau mesmo. Ele é ruim mesmo. Ele é ruim mesmo. Eu cheguei lá e falei, como que pode, pastor Luciano? Ele fez isso e se ele é pastor, e ele só fala essa frase. Pastor, ele só disse isso. Isso te marcou. Eu mostro o Cristo que há em mim e você vê o ser humano que eu sou. Pronto. Aí eu falei, eu perdoo. Dentro de mim eu falei, eu perdoo ele. Assim, a gente vive, Vitor, não sei por que esse contexto, porque se a gente puxar, eu gosto muito da história da igreja, né? Inclusive, eu até escrevi um livro sobre a história da igreja. A gente não encontra isso, a gente está encontrando isso agora, é um fenômeno novo. Qual é o fenômeno? O Vitor faz parte da igreja X. Mas a partir do momento que o Vitor não faz mais parte da igreja X, o Vitor é meu inimigo. Sim. Você se torna meu inimigo. Não posso nem andar com você, nem lhe dar a paz do Senhor. Posso nem lhe cumprimentar, porque agora você é meu inimigo. Onde é que está o perdão? Onde é que está a essência do Senhor ali? Lugar nenhum, né, pastor? Então, assim, precisamos cada vez mais, por isso que eu fiquei feliz com o tema e feliz pelo convite, que essa mensagem que a gente está aqui há alguns minutos já falando, se propague, que pessoas ouçam e entendam e permitam, tem que permitir também, que esse evangelho entre e mude
Que esse evangelho entre dentro da gente e dê uma chacoalhada lá dentro, como aquela mulher da dracma perdida, chacoalha lá dentro. Tira as coisas do lugar até encontrar o que está perdido. Você perdeu sua aliança com Deus. Porque quando você não perdoa, infelizmente é a verdade, foi Vitor, quebrada, você perdeu a aliança. Porque o perdão está em toda a história bíblica e está na essência de Deus. Então, se eu não perdoo, eu não faço parte da aliança, eu não faço parte do reino. Porque é a causa de nós não sermos consumidos, né, pastor? Acabou, se não fosse ela, entende? Fosse o perdão. Então, assim, Vitor, eu preciso cada vez mais transmitir isso. Eu preciso cada vez mais mostrar isso. Também não é só falar. É como eu falei, é muito fácil eu fazer uma camiseta e colocar 70 vezes 7. E sair na rua. As pessoas falam, 70 legal, 70 vezes 7. E eu vivo os 70 vezes 7. É. Outra frase, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e eu tenho feito isso, eu tenho sido servo para a vida das outras pessoas, eu tenho sido como Jacó, que entendeu a transformação dentro dele e disse assim, eu sou diferente, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou aquele que há 20 anos machucou minha família, sou diferente. Se minha família não me perdoar, eu já perdoei eles faz desde quando eu encontrei Jesus, eu perdoei eles. Eu tenho uma história assim, muito pessoal com o meu pai. Meu pai não aceitou muito bem a ideia de eu ser cristão, né? E passamos muitas dificuldades de convívio, eu e ele. Ele era viciado no álcool e a gente teve esse embate muito forte dentro de minha casa. Mas meu pai faleceu sendo meu melhor amigo, porque eu entendi a essência do evangelho. Ele era meu pai. Eu tinha que perdoar ele, não ele me perdoar. Porque o diferente sou eu, não é ele. Sim. Entendeu? Entendi. O diferente é o Vitor, não é o outro. Então eu preciso entender essa essência dentro de mim. Então é muito sobre isso, Vitor. Sobre deixar essa essência do Senhor explodir dentro da gente ao ponto de eu olhar para você, mano, vem, vamos junto caminhar, dar aquele abraço e vamos caminhar, porque o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa aliança como irmãos. Eu acho que é isso aí, mas o caminho é esse que a gente tem que seguir. E o senhor falando sobre isso, eu estava comentando até mesmo antes de começar o podcast, meu pai saiu agora recentemente, foi um cara que eu não convivi, conheci ele, eu já tinha 17 anos, e ele saiu agora recentemente da cadeia, e eu encontrei ele na rua, trabalhando, parei o carro, reconheci ele, e ele foi lá e conversou comigo, falei, amanhã eu vou lá te buscar, eu quero te ver e coisa e tal. E nessa caminhada hoje com ele todo feliz, levei minha filha para ele ver, minha netinha e coisa e tal, e ele, muitos anos de cadeia, ele falou assim, filho, o pai eu tô até meio antissocial, eu não, você me desculpa aí, tem muita gente aqui, cara, tá meio difícil. E aí eu falei, não, pai, então vamos embora, né, o senhor tá se sentindo, vamos embora, eu vou levar o senhor lá de novo e tal, e levei ele na onde ele tá morando. E aí quando chegou lá, ele me faz uma pergunta, né, ele falou, cara, eu fico muito feliz porque você me ama, né, cara? Você me ama. E aí eu falei assim, pai, eu te amo. Você sabe por que eu te amo, cara? Porque se não fosse o senhor, eu não estaria aqui. Vitor, você mostrou ao seu pai a essência do amor e do perdão. E isso mostrou a ele parou, cara, Vitor é diferente. Vai ter um momento que ele vai dizer assim, por que o Vitor é diferente? Aí você entra. Entendeu? O perdão, olha, desceu, vou usar a frase do Vitor de novo, desceu, aqui o filho de Davi chegou, vou falar de novo. Quando você libera o perdão, você abre brecha no coração do outro para você plantar semente do evangelho. Porque o cara vai dizer, oxê, ele tem tudo. Imagina, mano, alguém olhou para Saúl e disse, Saúl, Davi estava do seu lado, você estava dormindo e ele deixou um recado para você. Ele cortou o pedaço da seu manto e está dizendo assim, se eu quisesse ter te matado, eu te matava, mas eu não vou te matar. Você acha que aquilo não deu um nó na cabeça de Saúl? Você acha que... Desceu. Você acha que quando Judas deu beijo na face de Jesus, que Jesus olhou para ele e disse assim, Judas, meu amigo, você acha que foi porque que Judas ficou desesperado? Porque Judas jamais imaginava, porque Judas sabia o que estava fazendo, Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Prova disso é que Jesus fala assim, vamos descer porque o traidor se aproxima. Jesus sabia qual o motivo do beijo.
Jesus sabia qual o motivo de Judas estar ali. Mas mesmo assim, Jesus olha para ele e diz assim, você é meu amigo, rapaz. Judas jamais imaginou, talvez Judas imaginou a atitude de Jesus igual a de Pedro. Tirar uma espada e cortar a orelha dele. Mas Jesus não faz isso. Foi amigo. Jesus olhou para ele e disse assim, eu te amo, eu te perdoo. Só que ele não entendeu. Aqui também é o outro lado da moeda, né, Vitor? O outro lado da moeda. Judas não entendeu o perdão de Jesus. Prova disso é que ele vai lá e comete aquele ato. Se ele entendesse que naquele momento que Jesus olha para ele e diz assim, filho, aguenta só mais um pouquinho, Sim. porque eu estou indo para a cruz e eu já te perdoei. Porque lá na cruz, Jesus fala assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele fala perdoa-os, ele está incluindo todos. Ele não está incluindo só os ladrões da cruz, ele está incluindo todos que falaram, que blasfemaram, que jogaram pedra, que todos, ele está incluindo todos, que chicotearam, ele está incluindo todos e ele perdoou todos. Então por que eu não posso perdoar? Se Cristo passou por um processo mais doloroso e perdoou, por que eu não posso perdoar? Um irmão que me afrontou, um irmão que falou uma palavra contrária a mim, a gente vive muito esse contexto da família, né? É um pai que abandona um filho, é uma mãe que maltrata um filho. Por que não perdoar? Entenda, você só está aqui por causa dele. Você tem características dele em você. Talvez, e é isso que eu acho fantástico no Evangelho, porque não tem tamanho de pecado. Sim. Pecado é pecado, existe tamanho de consequência, mas pecado é pecado. O fato de alguém te abandonar na sua família faz com que você não perdoe. É a mesma medida, Deus olha para você, do fato de você ter magoado alguém. É a mesma medida. As consequências são outras, mas a medida é a mesma. Então, como assim? A pessoa tem que te perdoar e você não tem que perdoar? E o que é mais interessante, pastor, é que a gente não tem que entregar nada. E o pai entregou o filho. Acabou. Acabou. Entendeu? Na verdade, Vitor, eu vou até reformular essa frase. A gente entrega Cristo às pessoas. A gente entrega. O que é que eu no meu perdão, o que é que eu entrego? Eu entrego a essência do Senhor nas pessoas. Se elas aceitarem, amém. Se elas não aceitarem, minha parte foi feita. É isso que o Evangelho diz. Faça a sua parte. Pronto. Não te ouvirem, limpa as sandálias e... Acabou. Não tem mais o que fazer. Olha, a Bíblia diz assim que Jesus foi pregar e ele pega o livro de Isaías dentro do cenáculo e abre e começa a falar. E o povo começa a entender que ele está falando dele mesmo. O que é que o povo faz com Jesus? Pega Jesus, leva para o penhasco e diz assim, vamos jogar ele lá embaixo. Jesus disse assim, ó, aqui eles não entenderam, dá licença. A Bíblia diz que Jesus sai de mansinho, ó, e vai embora. Mas depois Jesus volta, anunciando a palavra no mesmo lugar. Tem momentos que é melhor a gente sair. Para deixar essa essência do Evangelho trabalhar, porque a mensagem já tinha sido pregada. Sim. Aqui é que está, como os pentecostais falam, ô glória. Aqui é que está. Jesus já tinha pregado Isaías. E a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazio. Ele já tinha plantado a semente. Quando as pessoas se revoltam, Jesus diz, deixa eu me sair aqui. Eu volto depois porque já vai ter feito o efeito, já vai estar na vida delas. Quando ele volta, elas já recebem ele com os ramos e declarando que ele era o Senhor. Entendeu? Então isso é o perdão. Então que nós possamos entender isso, cara. Eu espero que as pessoas que vão acompanhar esse tempo de qualidade, essa presença, porque a presença dele está aqui, cara, Amém. E possa transformar as pessoas, pastor. Amém. Transformá-las assim ao ponto delas conviverem com o perdão. Conviverem. Eu acho assim que hoje o sentimento que o Senhor acabou de implantar através do Espírito Santo no meu coração é que eu quero ter oportunidade de perdoar. Uhum. Senhor, me traga a oportunidade de perdoar, porque perdoar é gostoso muito demais. Bom, é prazeroso. Perdoar é bom demais, pai. Eu vou falar para você algo, Vitor, muito recente que tem acontecido lá no nosso ministério. Eu tenho recebido muitos adolescentes e esses adolescentes têm vindo com uma carga negativa muito grande e tentam cometer suicídios, assim... Eu tive uma reunião com alguns e disse a eles, vocês não querem morrer. Bem da verdade, ninguém quer morrer. Vocês querem dar um fim àquele problema que você está enfrentando. Sim. E muitas das vezes o fim não é o tentar se matar, é liberar o perdão. Entendeu?
Aí o que é que eu tô fazendo? Eu tô plantando Jesus dentro deles. Ao ponto de chegar dele olhar pra pessoa que machucou ele e dizer assim, cara, te perdoo. Isso é libertador. Isso é libertador. Famílias estão sendo destruídas por falta do perdão. Vou repetir, famílias estão sendo destruídas por falta do perdão. Imagina se Esaú e Jacó não perdoam o outro. Israel talvez não seria Israel. Porque Esaú vem com 400 homens contra a vida de Jacó. Mesmo ele protegendo seus filhos e a sua família, alguém ia se perder no meio daquela batalha. Uma guerra, não um só lado sai ferido. Todos saem feridos. Na falta de perdão, não só um lado é curado. Todos os dois são curados. Forte, hein? Entendeu? Essa é a senha que tem que ficar no nosso coração, pastor. Eu creio que nós conseguimos, com toda simplicidade, Sim. porque o evangelho ele é simples, né? E é muito legal falar um pouco dessa ideia de Judas, que traz à minha memória uma percepção que tem sobre isso, que muitas pessoas às vezes vêm perguntar, e essa pergunta ela é difícil, né? Mas por que Judas se matou? Por que Jesus permitiu e coisa e tal? E aí eu não entro muito nessas questões teológicas, até porque eu sou um pouco leigo, mas eu trouxe o insight do Espírito Santo, que eu disse assim, Judas se mata, na minha humilde concepção, porque ele viu que fez um mau negócio. Judas trocou, grava essa, Judas trocou uma vida na eternidade por um momento de prazer na terra. E esse mau negócio é olhar para aquelas moedas e falar, cara, não compensou. Não, tanto é que ele devolve. Não compensou. E aí é essa ideia. Sim. Cara, não compensa não perdoar, irmão. Você vai carregar algo para sua vida. Talvez você vá para uma corda, ou não. Mas você vai carregar algo com a sua vida que você vai olhar lá na frente, dizendo, não compensou. Não compensa. Deixa eu lhe mostrar uma outra história legal. Pedro. Jesus encontra Pedro pescando. E Pedro tentou a noite toda e nada conseguiu pegar. Jesus pede seu barco emprestado, sobe no barco, prega, chama Pedro para voltar e pesca uma pesca maravilhosa, como diz o texto. Retornando, Jesus olha para ele e diz assim, vamos mudar o alvo da sua pesca. Você não vai deixar de ser pescador, mas eu quero que você mude o alvo. Em vez de pescar peixe, você vai pescar almas. Fechou? Fechou. Tá fechado? Tá fechado. Não pesque mais peixe. Pesque almas. Aí a Bíblia nos diz assim, que Jesus vem a morrer. Entrega o seu espírito. Naquele período dos 3 dias em que Cristo não demonstra nada, o que é que Pedro faz? A Bíblia diz que Pedro reúne todos os seus discípulos e volta a fazer o quê? Ser pescador. A ser pescador de quê? De peixe. E aí a Bíblia diz assim, e nada ele conseguiu pegar. E quem é que está na beira da praia? O mestre. Falando o quê? Pescou o quê? Traz para mim o peixe que você pescou. Pedro olha para ele e diz assim, mestre, não pescamos nada. Na verdade o que Pedro está dizendo é, não compensou. Não valeu a pena. E a Bíblia diz que ele está nu. A Bíblia diz assim, e ele vestindo as suas vestes, se joga no mar. Vai ter um encontro com Jesus. Agora veja que interessante, Jesus pergunta a ele, cadê os peixes? Mas Jesus já estava com o peixe na beira da praia, assando e esperando ele. Jesus falou para ele, filho, eu tenho uma promessa na tua vida, eu te perdoo, porque eu sei que você sentiu a minha falta, mas agora você tem uma missão e cumpra ela na terra. Nós temos uma missão. Esse canal, essa mensagem é uma missão que Deus te deu. Cumpra ela. Amém. Deixe ela seguir. Se uma pessoa ouvir hoje sobre o perdão e entender a essência do perdão e liberar o perdão para a vida de alguém, você cumpriu o seu papel e cumpriu a sua missão, a qual Deus te chamou. Amém. Pastor, cara, muito, mas muito obrigado. Amém, que é isso. A alegria é minha. Eu acredito que você que está assistindo vai perdoar mais. O amor de Deus vai chegar aí, a graça do Filho, a comunhão do Espírito, e vai ser assim algo maravilhoso para todos nós. Já quero dizer que em breve nos vemos novamente. Pessoal, estamos chegando ao fim. Quero agradecer a todos vocês. Compartilhem esse vídeo. Envie as pessoas. Vamos
liberar perdão por aí. Vamos entrar com esse vídeo nos lares. Sim. Sabe? Porque é algo assim que pode acontecer, seja transformador, que se torne transformador para a vida dos filhos. Os filhos que viu o pai batendo na mãe, dos filhos que viu o pai chegando bêbado em casa e que até hoje não conseguiu perdoar. Mas através desse vídeo, a presença de Deus pode chegar lá. Amém, Aleluia. pastor? Uma revolução não começa com muitos. Começa com um. Amém. Que essa revolução do perdão comece com você que nos ouve. Amém. Em nome Perdoe, de Jesus. porque você vai transformar a vida de alguém através do perdão e essa pessoa vai começar a perdoar também. E é uma cadeia. E ela vai se seguindo, porque é assim que é o evangelho. Eu creio. É assim que o evangelho cresce. Repito, você tem a essência do Senhor dentro de você. Ele mora dentro de você. Você um dia levantou a mão e disse assim, eu quero ele. E ele disse, eu já te queria faz tempo. Eu estou dentro de você. Deixa eu transformar. Deixa eu colocar para fora essa essência. E tudo vai fluir, tudo vai ser edificante. E eu estou feliz. Obrigado. À disposição sempre. Eu que agradeço. E breve eu creio que estaremos juntos. Sim, com adorando certeza. a Deus. Amém. No nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Gente, muito obrigado. Até a próxima. E olha, compartilhe esse vídeo. Encontre as pessoas. E eu creio que o perdão já foi liberado a vocês. Deus abençoe, fiquem na paz. E olha, pegou no espírito, hein?